Shabbat Shalom, Haverim. Shabbat Shalom, Legulan. Shabbat Shalom, meu amigo. Shabbat Shalom a todos. Estamos em um Shabbat. Estamos no finalzinho do Shabbat, mas ainda é Shabbat. E resolvemos fazer, estudar a porção da Torá, esse horário. Acreditamos que seja um horário mais conveniente para todos. Finalzinho do Shabbat, ao entardecer. Então, acreditamos nisso. Como o Eterno disse a Moshe, Zahor et Yom HaShabbat Leikadsho, lembra-te do dia de sábado para o santificar, para o guardar. Estamos aqui cumprindo essa ordenança. Vocês só aguardem um pouquinho aqui que eu vou tirar algumas dúvidas. Pronto, já tirei e vamos continuar com o estudo. A semana passada, eu fiquei devendo um comentáriozinho dos sábios, e eu vou trazê-lo hoje, sobre a geração de Caim, como foi o final de Caim. E aí eu vou trazer ela hoje. É muito interessante, é pequenininho, é algo pequenininho. Como Caim morreu, tá? Assim que eu terminar isso aqui, nós entramos na porção Noa, que é Noé. A porção Noa tá aí, o texto está aí, que é a partir do capítulo 9, a partir do capítulo 6, versículo 9 em diante. Então, foi o seguinte: como Caim morreu, Como foi a punição de Caim por ter assassinado seu irmão Hevel? Lemer era descendente da 7ª geração de Caim. Lemer tinha 3 filhos. Um deles, Yaval, foi o primeiro homem a levar o rebanho para o deserto para pastar. Yaval servia a ídolos. O segundo filho de Lemer, Yuval, foi o inventor dos instrumentos musicais. Foi o primeiro homem a tocá-los, mas não tocou música para Hashem, tocava para ídolos. O terceiro filho de Lemer era inventor, seu nome era Tuval Caim, e foi o primeiro a forjar armas de metal. Lemer era cego, costumava caçar guiado e apoiado pelo filho Tuval Caim, o inventor de armas. Certa vez, numa execução de caça, Tuval Caim disse ao pai: apronte o arco, pai. Veja um animal à distância. Lemer tirou o arco e atirou na direção que seu filho lhe dera. O animal caiu morto. E os 2 homens se aproximaram. Quando lá chegaram, Tuval Caim ficou chocado com o que viu. O pai falou ao pai cego, ó pai, perdão gente, ó pai, falou ao pai cego, cometemos um engano terrível. Não foi um animal que você matou, foi um homem. Quando Lemer descobriu sobre o acidente, bateu as mãos juntas em desespero. Como era cego, golpeou a cabeça do seu filho Tuval Caim por engano.
O golpe foi tão forte que Tubal-Caim caiu ao chão morto. Ao final, os descendentes de Caim pereceram no dilúvio, pois eram perversos. Adão teve mais tarde um terceiro filho, Shet, né? Dele descende o justo Noa, que nós vamos estudar a sua porção hoje. A porção traz o nome de Noé, Noa. Portanto, toda a humanidade originou-se de Shet. Adão morreu quando contava 930 anos de idade. Portanto, quem matou Caim foi Lemer, um dos seus descendentes. Certo? Eu fiquei devendo isso na porção passada e trouxe nessa porção. E aí o Eterno diz para Moshe: Zahor et Yom HaShabbat leikadisho, lembra-te do dia de Shabat para ou santificar, para estudarmos. Ele diz lá em Deuteronômio também, ele diz assim, Moshe, fala para o povo que ensine as porções nos Shabats. Todo sábado, sentem-se à porta de casa e ensine aos vossos filhos os Shabats. A minha palavra, a minha Torá. E era isso que acontecia todos os Shabats. Certo? Hoje não se faz, né? Hoje trocaram o sábado pelo domingo. A religião trocou o sábado pelo domingo porque tornaram o sábado muito lucrativo. Então, Bereshit, né? Em princípio, Gênesis 6, 9. Eu vou ler do 8, que é para a gente ler um versículo da paraxá anterior, né? Noa, porém, achou misericórdia, Hesed, aos olhos do Adonai, do Yud-He, Vav-He, de Elohim, de Israel. Ele achou graça, porque a promessa do Eterno, o Eterno disse para Moshe: eu vou destruir tudo isso. Vamos ao texto. Gênesis 6, 9. Estas são as gerações de Noa, coisa que o povo não gosta de ler, genealogia. Mas muitas das chaves para o entendimento, para crescer, para entender, para se aprofundar, estão nas genealogias. Se você passa por cima delas, pula elas, você não vai entender textos lá na frente. Noa era homem justo e perfeito em suas gerações. Noa andava com Elohim. Noa era justo e perfeito em suas gerações. Ou seja, se pegar Noa e colocar na geração de Moshe, na geração de Isaías, Noa talvez não fosse tão justo. Mas o padrão que Noa levava em relação àquela geração talvez não significasse tanta justiça, né, se ele vivesse na geração de Moshe, no deserto, né? Será que o padrão que Noa levava, né, naquele tempo seria um padrão alto lá no deserto? Entendeu? Então, naquela geração, Noa tinha um padrão alto. É bom ressaltar isso. Noa andava com Elohim e gerou Noa 3 filhos, Shem, Ham e Jafet. A terra, porém, estava corrompida diante da face de Elohim,
e encheu-se a terra de violência. E viu Elohim a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Então disse Elohim a Noar: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. Que tipo de violência, gente, estava acontecendo? As pessoas, elas não tinham mais segurança, elas eram roubadas, os tribunais de justiça, eles também eram corruptos. Se você saísse, por exemplo, se você saísse com uma porção de ervilha, você era saqueado e cada pessoa levava uma ervilha. E aí, né, uma ervilha não significaria muito no tribunal, porque você pegou uma pequena porção, você não roubou toda a porção da pessoa, porque as pessoas se juntavam e saqueavam, né, aquela, e cada um pegava uma ervilha, e aí era um valor irrisório para se julgar no tribunal, sabendo também que aquele tribunal também era corrupto, e que talvez dentro do tribunal, né, as pessoas que formavam o tribunal também fizeram parte daquele furto. Então chegou um ponto que as pessoas achavam assim mais seguro andarem sem roupas, nus, para não serem saqueados. Era um tempo onde se saqueava tudo, né? Se roubavam as casas, roubavam os pertences, se demarcava terrenos, você avançava com a sua cerca no terreno dos outros, né? Isso dá muito a entender todas as instruções que o Eterno nos dá, né, quando ele entrega a Torá a Moshe, né? Tudo aquilo que aconteceu antes do dilúvio, né, ele cria uma instrução para que isso não aconteça quando ele entrega a porção. Então, quando o Yeshua diz assim, como nos dias de Noé, assim será, né? Aí ele diz como nos dias de Noé, né? Como aí compara com Jonas também, né? Aí esse já é outro assunto, questão dos 3 dias, né? Mas como nos dias de Noé, assim será a volta. Ou seja, não vai haver fé, ninguém vai estar mais cultuando ao Eterno, e é o que está acontecendo. Estão cultuando a ídolos romanos, Jesucristo, Zeus, né? E as pessoas estão achando que adorando e cultuando essas entidades romanas que foram implantadas nas escrituras sagradas, trocaram os nomes, trocaram o nome do verdadeiro Salvador e colocaram o nome de um ídolo romano, trocaram o nome do Eterno, né, e colocaram o nome de um ídolo romano, para as pessoas adorarem entidades, achando que estão adorando ao Criador e ao Salvador. Por isso que ele disse, como nos dias de Noé, né, a questão da apostasia, né, eu vou encontrar fé na terra, e ninguém entende esse texto. Será que eu vou encontrar fé na terra? É porque as pessoas, elas foram domesticadas a adorar outros ídolos, achando que estão adorando aos verdadeiros ídolos. E isso está profetizado em Daniel. Ele lançou a verdade por terra, né, destruiu os sacrifícios, lançou a verdade por terra e prosperou o Império Romano. Tanto que as pessoas não guardam o sábado, guardam o domingo, que é o dia de adoração ao sol, ao Sunday, né, e acham que estão fazendo o correto, porque não estudam, não leem as escrituras sagradas e não se rebelam contra esse sistema. Porque a igreja que Yeshua deixou, estou chamando de igreja, mas era uma comunidade, igreja é outro nome pagão, né? Porque a comunidade que Yeshua, o nosso Salvador, deixou quando subiu aos céus, né, ela era perseguida, porque ela não aceitava os costumes romanos.
que era guardar o domingo. A igreja de hoje guarda o domingo. Isso é uma balela, né? Isso é uma aguinha com açúcar. Isso que chamam de igreja hoje, isso é aguinha com açúcar. Não se rebela contra o sistema romano. A comunidade, a Kahal, em hebraico é Kahal, comunidade, ajuntamento, que Yeshua formou, né? Ela guardava o sábado. Por isso era que ela era perseguida. Não, que é isso, tem que guardar sábado. Né? Vocês têm que adorar o ídolo romano no domingo, tem que adorar o sol, tem que adorar a Mitra, tem que adorar Jesus Cristo no domingo. O ungido do sol, porque a palavra Cristo significa ungido do sol. Não tem tradução portuguesa. A palavra Cristo, não existe tradução para a palavra Cristo em portuguesa. A gente busca a raiz da palavra lá no grego romano, que é ungido do sol. E a palavra aí, eu nem vou falar aqui, pesquisa aí. Ou então me pergunta aí no inbox que eu falo. É muito